Então, vamos ver algumas questõezinhas aqui. Isso aqui é do IDECAN, né? Falando o seguinte. No contexto da arquitetura de software, o modelo, né? MVC, Model View Controller, é amplamente utilizado para organizar e estruturar sistemas, proporcionando uma separação clara de responsabilidades, né? Na camada de controller, é comum encontrar a lógica que coordena as interações entre as camadas de apresentação, view, e a camada de dados, model. Assim sendo, a principal responsabilidade da camada de controle no modelo MVC é, obviamente, aqui a resposta, né? Só pode ser a letra C, né? Gerenciar a lógica de interação e coordenar as operações. Aí, gente, é só lembrar, né? Obviamente, do MVC, como eu já mostrei para vocês, voltando aqui na figurinha para você ver mais uma vez, né? Tá lá, né? Cada uma das camadas e o que cada uma faz, né? Então, lembrem sempre disso. Letra C, a primeira, gerenciar a lógica de interação e coordenar as operações. Vamos para o da FGV, fala o seguinte: o MVC, Model View Control, é um padrão de arquitetura de software. Com relação ao padrão MVC, analise os itens a seguir. Primeiro, no MVC estão presentes 3 componentes: Model, que representa o negócio, View, que responde pela interface que será apresentada, ok? E Controller, que integra os componentes Model e View, fazendo com que os models possam ser repassados para os views e vice-versa. Aqui tá, super beleza, né? 2. A semântica do MVC envolve um model, vários componentes controller e apenas uma única view. E a terceira, o modelo encapsula o estado do aplicativo e a funcionalidade principal de negócio. Aí tem alguns que pediram para a gente não perder tempo, né? Olhando os itens, tem que ir para você pensar, qualquer coisa você dá uma pausa aí no slide. Óbvio que a resposta aqui é 1 e 3, né? 1 tá chuchu, beleza? É certíssimo, é só você lembrar da figurinha. Não é vários componentes controle, simplesmente um, que você pode ver várias views que vão sendo geradas, né, para o usuário. Né? Você tem uma camada de view. Então a 2 está errada. Né? E a terceira está certa, porque o modo encapsula o estado do aplicativo e a funcionalidade principal do negócio. Então não tem muito segredo aqui, questãozinha tranquila, né? Resposta em letra C também. Só para você ver que tem várias bancas e vários níveis. Aí olha só, ele pergunta agora: a arquitetura de um sistema foi projetada para garantir a separação entre a apresentação e os dados do sistema. Para isso, foram definidos 3 componentes: uma para gerenciar os dados e operações associadas, um para gerenciar como os dados são apresentados aos usuários, e um para controlar as interações e requisições disparadas pelos usuários. Qual o nome do modelo arquitetural que foi descrito e definido? Gente, veja, nós passamos por vários, né? Aí para você pensar se você marcaria A, B, C, D ou D, mas óbvio que a resposta aqui é a letra C, né? Por isso que é importante a gente ter passado, né? Eu falei de microserviço, camada, né? Cliente-servidor, mas aqui com essa definição só pode ser o famoso MVC. Bacana? Tá aí, vamos para mais uma questão. Agora do famoso CESP, né? Tava faltando. Mas ainda temos outras questões na sequência, mas estava faltando ela aparecer aqui, né? Veja que aqui é o comando da questão, né? Falando o seguinte: com relação ao padrão MVC, Model View Control, a padrão de projeto e a orientação a objeto, julgo o item subsequente. Então, na verdade, é sobre o MVC, né? No padrão MVC, o model encapsula a lógica da aplicação, sendo responsável por processar e gerenciar os dados os dados de forma independente da interface do usuário e da camada de apresentação. E aí, você marca certo ou errado aqui nessa questão. Óbvio que isso aqui, né, tá certo, né? Um model encapsula a lógica da aplicação, sendo responsável por processar e gerenciar os dados de forma independente da interface do usuário e da camada de apresentação. Isso aqui é nada mais que o model, tá, galera? Então tá aí, você tá vendo aí várias questões sobre o MVC de várias bancas, é o principal dos modelos que são cobrados, tá? Se você ver, vamos passar aqui para César Gran Rio, aí vem mais uma do MVC, falando o seguinte, né? Ao construir uma aplicação para a web, um programador decidiu projetar a arquitetura do software, seguindo o Model View Control. Nesse modelo, a função do controller inclui o quê? Você pode ver que basta você conhecer o MVC de verdade, né, você vendo aí a aula que a gente passou, que você não vai errar questões mais de MVC.
Aí ele fala o seguinte, o pessoal pediu para eu não perder tempo lendo os itens, né? Tempinho para você pensar, qualquer coisa você dá um pause aí na aula e a resposta aqui, óbvio, só pode ser a letra E, ok? Selecionar o comportamento do modelo e selecionar a resposta da view. Então, dentro aqui o que está sendo falado, só a letra E está correta, né? A gente não pode falar, por exemplo, que apresentar a view escolhida e incorporar os status da aplicação. Não é isso, né? Muito menos encapsular o conteúdo do objeto e gerenciar requisições de usuário, né? Além disso, não pode ser gerenciar requisições do usuário e preparar dados do modelo, né? Ele manda para o modelo é que manda os dados para a view, e muito menos selecionar a resposta da view e encapsular a funcionalidade, tá? Então, a única coisa que tem aqui é a respostinha, a letra E de escola. Então, tá aí, bloquinho assim, express, né? Dependendo muito tempo, nossas questões não são tão complexas, né? A partir do momento que você conhece o modelo. Aí mais uma do Sebrae falando o seguinte, né? Vamos direto aqui para o item. Na arquitetura MVC, Model View Controller, o componente controlador incorpora todos os estados de uma Web App, né? Web App é a forma que o prédio chama de aplicações web, né? E aí ele está falando aqui de aplicação web. Tempinho aí para você pensar. E essa aqui tá errada, né? Gente, a gente viu que o controlador, ele faz o meio de campo. Então, ele não faz dessa forma, né? Só você lembrar lá quando a gente tem a aplicação web no MVC e a figurinha lá do browser, né? Então, para a gente lembrar, né? Tá aqui, ó. A figurinha aqui, né? O componente controlador incorpora todos os estádios do MVC. Não, né, gente? Ele faz o processamento, a lógica, a validação. Ele solicita, né, as mudanças, faz a notificação de mudança. Então não é só o controlador que faz isso aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima aqui. Tem muitas questões ainda. Mais um do Sebrae fala o seguinte. Aí você aprende tempo é sobre MVC, né? No padrão MVC, Model View Controller, o componente modelo gerencia o sistema de dados e as operações associadas a esses dados. O componente visão define e gerencia a forma como os dados são apresentados ao usuário, e o controlador gerencia a interação do usuário e repassa para os componentes visão e modelo. Aí, por isso que é importantíssimo você lembrar lá da figurinha, né? Óbvio que não vai ter a figurinha na hora da prova, mas aqui tá certo, né? Então, ó, vamos lá. Ó. Componente modelo gerencia o sistema de dados, as operações associadas a esses dados, perfeito, né? Perfeito. O componente visão define e gerencia a forma como os dados são apresentados ao usuário. Perfeito. E o controlador gerencia as interações do usuário e repassa para os componentes visão e modelo. Então, é exatamente isso aqui o MVC. Tá? Uma descrição clara, né, dessa figurinha aqui, ó. Essa figurinha aqui. É a descrição claríssima aqui, tá? Questão muito boa também aí do CESP. CESP sem fazer muitas surpresas aqui pra gente, né? Sem muitas surpresas. Aí vamos para mais uma. Do CESP, agora o padrão, né, de alternativas, falando o seguinte. No MVC, a camada responsável por fazer a comunicação entre as outras duas camadas do modelo é a... Aí não vou perder tempo aqui lendo os itens, né? Se quiser dar uma paradinha aí, pedida de vários alunos para a gente utilizar a aula. Então a respostinha realmente aqui só é o controle, né, gente? Isso aqui não tem mais... Nessa altura aqui da revisão, tá tranquilo você saber que é a camada controla. Então tá aí, questãozinha do CESP, né? De outra forma, se o seu famoso CEP errado. E para fechar, da Fundatec, só para a gente revisar aqui, o MVC é um padrão de arquitetura de software utilizado por diversos frameworks e projetos de software, né? Como eu comentei com vocês. Sobre o padrão MVC, aplicado a uma web app, avalia as assertivas abaixo, né? Assinalando V se verdadeiro ou F se falsa. O model acessa fontes de dados externas. Começou aloprando aqui, né? Se é verdadeiro ou falso. O controlador gerencia as requisições do usuário. E a view apresenta o conteúdo ao usuário. Aí, gente, né? Você pensa aí, você marcaria o quê? Qualquer coisa aí, você tá ouvindo aí um som ambiente agora que tem nas aulas, bacana, né? Um dia vocês estarão passando por isso também. E aí tá aqui, ó. Tudo verdadeiro, né, gente? Por quê?
Porque, veja, se tiver acesso às profundidades externas, tem que ser o order que vai trazer isso, né? Não tem pra onde correr, né? Aí eu falei aloprando só pra ver se você ia marcar um Fzinho ali, achando que estava errado a letra D. Então tá aí várias questões, né? Nenhuma polêmica, né? Um assunto que normalmente quando cai é para você acertar, né? Você viu como é que funciona e aí tá aí um bloquinho de questões aí sobre os nossos padrões, mas basicamente o que é mais cobrado, que é o famoso MVC.